boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa transmissão da Primeira Igreja Presbiteriana de Itapecerica da Serra. Eu sou o pastor Alexandre, pastor da igreja, e nesta noite estaremos fazendo a transmissão da mensagem pastoral. O texto que vai servir como base para a nossa meditação se encontra lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 31. Deuteronômio, capítulo de número 31. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6. Então, esse será o texto da nossa explanação nesta noite. Deuteronômio 31, do versículo 1 ao versículo de número 6. Mas antes de fazer a leitura do texto, eu peço a você que feche os seus olhos. Vamos orar a Deus, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entendermos a palavra do Senhor. Santo Deus e bondoso Pai, nós louvamos o Teu nome e agradecemos pela oportunidade e o privilégio que temos de transmitir a Tua palavra por meio da internet, por meio do Facebook, do Jitsi e outras plataformas que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Dessa maneira, a Tua palavra tem chegado aos corações, a Tua palavra tem edificado as pessoas e o Teu povo, o que é mais importante, tem sido alimentado com a palavra do Senhor. Nós agora, ó Deus, iremos ler a Tua palavra, que é santa, diante da qual nós nos curvamos, porque reconhecemos que ela é a palavra do Senhor, que ela é a manifestação da Tua vontade para as nossas vidas. Tudo aquilo que o Senhor decidiu e desejou que o Teu povo conhecesse está revelado nas Escrituras. E nós pedimos agora a iluminação do Teu Espírito, que o Senhor, ó Deus, abra o nosso entendimento e também o nosso coração para entender a Tua palavra. Abençoa-nos, ó Pai. É a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. O texto, então, é de Deuteronômio, capítulo 31, do versículo 1 ao 6. Se você está com a sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura. Passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel e disse-lhes: Sou hoje da idade de 120 anos. Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. Esse é o texto da Sagrada Escritura que nós vamos meditar nele a partir de agora. Esse texto, ele está ali na parte final do livro de Deuteronômio. Depois deste, nós teremos mais 3 capítulos. O livro de Deuteronômio se encerra ali no capítulo 34. E ele reúne as últimas mensagens, as últimas instruções, os últimos sermões de Moisés ao povo. E esse texto ele é muito importante, não apenas porque ele marca, a transição, a passagem de liderança de Moisés para Josué. Você pôde observar pela leitura dos 6 versículos que nós fizemos, que Moisés está apresentando razões pelas quais ele vai passar a liderança, do povo a Josué. Ele está explicando ao povo por que ele vai passar o bastão, porque ele vai transmitir a Josué o cuidado do povo, vai repassar a Josué o cuidado do povo. Mas esse texto não é importante apenas por isso. Moisés foi o líder daquele povo por 40 anos. E como nós podemos ver no texto, logo nos 2 primeiros versículos, Moisés já era idoso, estava com 120 anos. É verdade que a sua idade havia passado em muito a idade média das pessoas daquele tempo, não é? Ele estava com 120 anos, mas ele já estava bastante idoso e algumas limitações começavam a surgir. Ele diz aqui no verso 2
que ele não podia mais entrar e nem sair. A sua mobilidade estava prejudicada de alguma certa maneira. Então, esse texto não apenas marca a mudança de ministério, né? A mudança de liderança de Moisés para Josué, mas é também um texto em que Moisés, que foi o líder do povo por mais de 40 anos, vai estimular o povo, porque, afinal de contas, Moisés sabia que muitas pessoas iam ficar entristecidas depois da sua partida. E um fato importante que nós não podemos nos esquecer acerca de Moisés é que ele não apenas estava limitado na sua mobilidade, como ele vai falar aqui, devido à sua idade, mas havia também um impedimento divino. O próprio Deus havia proibido Moisés de entrar na terra prometida por causa do seu pecado acontecido lá em Cádiz. Então Moisés, além das limitações físicas, havia também sobre ele uma proibição divina. Ele não poderia mais entrar na terra prometida por causa do seu pecado. E ele então percebe o clima de desânimo que começa a surgir entre o povo. Então Moisés, ele muito sensível a tudo o que estava acontecendo, como um grande líder que ele foi, como um grande pastor do povo de Israel durante um período de 40 anos, ele então percebe o clima de abatimento que percebe o povo. E ele então trata de estimular esse povo, ele trata então de encorajar esse povo. E esse texto que nós lemos traz justamente essa mensagem de encorajamento de Moisés ao povo. Afinal de contas, eles iriam entrar na terra prometida, mas Moisés não ia mais com eles. E era natural então que o povo ficasse um pouco desesperançoso, que o povo ficasse um pouco apreensivo. Afinal de contas, aquele que foi o grande líder de Israel durante 40 anos não estaria mais com eles. É claro que Josué, que iria substituir Moisés e que iria fazer o povo entrar na terra prometida, era alguém bastante conhecido. Mas o povo estava acostumado com a liderança de Moisés. E sob a sua liderança, nesses 40 anos, eles venceram muitas batalhas e passaram por muitas situações. E claro, eles haviam se apegado a Moisés. Então era natural que surgisse entre o povo pensamentos como: e agora? Como nós vamos fazer sem Moisés? Como é que nós vamos entrar na terra prometida sem o grande Moisés, aquele que nos tirou do Egito, aquele que com paciência nos apacentou ao longo desses 40 anos? Afinal de contas, Moisés era o grande líder que havia tirado o povo do Egito. É claro que Deus o havia enviado. Moisés ele não agia por conta própria, ele agia sob a ordenação de Deus. Mas era natural que as pessoas se apegassem a Moisés e, de certa maneira, se acostumassem com o seu pastorado, com a sua maneira de orientar o povo. E essa situação me parece muito com o que acontece algumas vezes nas igrejas, quando há mudança de pastor. Especialmente quando o pastor que está saindo é um pastor que ficou durante muito tempo na igreja e que teve um ministério bem sucedido. E quando há essa mudança, talvez por causa da aposentadoria do pastor, ele tem que gozar da sua aposentadoria, ele entende que o seu ministério já cumpriu o seu ciclo, então ele vai deixar a igreja para gozar a sua aposentadoria, ou então porque ele mesmo entende que o seu ciclo naquela igreja acabou e é necessário que um outro pastor chegue para dar continuidade ao trabalho do Senhor. Geralmente, quando isso acontece, há um clima de incerteza, de insegurança entre os irmãos. Como é que vai ser essa mudança? Como é que vai ser essa transição pastoral? Nós estávamos tão acostumados com o antigo pastor, como é que vai ser esse novo pastor? E eu também penso na situação em que nós vivemos. Nós estamos vivendo dias difíceis, de insegurança, de incerteza. O número de pessoas que morrem pelo Covid-19 tem aumentado exponencialmente no nosso país. Nós já estamos aí beirando os 11 mil mortos. E tudo isso gera uma desconfiança, uma incerteza, uma insegurança entre as pessoas.
E muitos então, especialmente aqueles que não conhecem o Senhor, começam a perder a esperança e a colocar no seu coração pensamentos como: o que eu vou fazer agora? Pois bem, Moisés ele foi sensível a esses problemas. Ele sabia do lugar que ele tinha ocupado no coração de muitas pessoas. Ele sabia que a sua liderança havia sido bem recebida por parte do povo e que era natural que as pessoas sentissem a sua saída, da liderança do povo de Deus. Ele sabia que as pessoas iam sair, afinal de contas elas estavam acostumadas com o pastorado de Moisés, por assim dizer. Então Moisés ele usa dessa sensibilidade para encorajar o povo. E ele traz 3 argumentos aqui no texto para encorajar o povo. Ele dá 3 motivos, dá 3 razões, usa 3 argumentos para estimular o povo de Deus, a fim de que o povo não ficasse entristecido. E o primeiro argumento que Moisés usa começa aí no verso de número 3. O Senhor teu Deus passará adiante de ti. Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. E o primeiro argumento, portanto, de Moisés é: confiem, Deus cumprirá todas as suas promessas. Confiem, Deus cumprirá todas as suas promessas. A despeito da liderança de Moisés, ou a despeito de quem estivesse no comando da nação, Josué ou Moisés, ou um outro, Deus ele levaria a cabo, ele cumpriria todas as suas promessas, como ele havia feito no passado, como ele havia feito antes, quando os judeus, os israelitas estavam na parte de lá do Jordão e eles atravessaram para outra margem. Ele destruiu os reis de Og, o rei Og e o rei de Seom, e Deus iria também cumprir a sua promessa feita a Israel de fazê-lo possuir a terra prometida. E isso, meus irmãos, é muito significativo, porque no momento em que nós nos encontramos inseguros, quando as nossas certezas elas começam a se diluir, quando as nossas expectativas parecem não se concretizar, quando a nuvem que está diante de nós parece mais escura, é importante saber que Deus ele é fiel às suas promessas. É importante saber que Deus cumpre tudo aquilo que ele prometeu em sua palavra. E isso o Senhor garante ao seu povo através de Moisés. Nenhuma das boas promessas que Deus fez deixaria de ser cumprida. Josué vai falar isso lá no capítulo 21, versículo 45 do seu livro. Quando ele olha para trás, ele diz: nenhuma das boas promessas que Deus fez deixou de ser cumprida. Então Moisés usa como primeiro argumento a certeza de que Deus vai cumprir fielmente todas as suas promessas. Deus ele é fiel e o povo poderia confiar na fidelidade de Deus, poderia confiar no caráter de Deus, pois Deus cumpriria todas as promessas. Eles entrariam na terra prometida, eles venceriam as batalhas que eles iriam lutar, eles iriam vencer os inimigos, porque Deus iria cumprir tudo aquilo que prometeu. Talvez você agora, que me ouve nessa mensagem, esteja com o seu coração apertado, esteja com o seu coração inseguro, vivendo de maneira ansiosa, preocupada, acerca do dia de amanhã. Mas eu digo a você, assim como Moisés falou ao povo: confie, Deus cumprirá todas as suas promessas. Nenhuma delas deixará de ser cumprida. O Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, disse que os céus e a terra podem passar,
mas a palavra do Senhor se cumprirá plenamente. Não ficará de fora nem um i e nem um tio, nem a menor letra e nem o menor dos sinais ficarão de fora. Tudo será cumprido, porque Deus ele é fiel, porque ele não pode mudar, porque ele não pode mentir, porque ele não pode sofrer variação. Então aquilo que ele prometeu será cumprido. E isso é uma grande segurança para o povo do Senhor. Especialmente em momentos como os que Israel estava vivendo naquele momento, de insegurança, de mudança de liderança. Ou como nós vivemos agora, em incerteza, em meio a essa crise mundial do coronavírus. O Senhor irá cumprir as suas promessas. Portanto, confie. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento que Moisés apresenta está aí no verso 6. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. O segundo argumento apresentado por Moisés é: confie, Deus vai com vocês. Veja, primeiramente, Moisés assegura ao povo de que Deus irá cumprir todas as suas palavras. E agora ele diz: não se preocupem, confiem, porque Deus vai com vocês. Eu, Moisés, posso não ir. Eu, Moisés, posso não entrar na terra prometida. Eu estive com vocês durante esses 40 anos, mas agora eu não vou poder entrar com vocês na terra da promessa. Mas saibam de uma coisa: Deus está com vocês. Deus vai com vocês. E essa presença de Deus, e a presença de Deus no meio do povo, ela é muito mais importante do que qualquer liderança humana. Eu sei que muitas vezes nós depositamos a nossa confiança no homem, nós depositamos a nossa confiança no pastor, e é natural que isso aconteça, que haja uma relação de confiança entre o pastor e a sua ovelha. Afinal de contas, o pastor é aquele que se dedica ao cuidado do rebanho do Senhor, é aquele que estuda, se afadiga nas Escrituras para poder alimentar o povo de Deus. É natural que haja essa relação de confiança entre a ovelha e o pastor, pois ele é aquele que ora em favor das ovelhas, é aquele que muitas vezes está à disposição para ouvir os problemas do crente. É natural que isso aconteça. Mas nós nunca podemos nos esquecer que maior e acima de qualquer liderança humana está o Supremo Pastor, o nosso Deus. Ele está conosco. Essa é a mensagem de Moisés. E ele vai com vocês até a terra prometida. Eu não vou, mas Deus vai com vocês. E isso é muito mais importante. Porque quando Deus está conosco, meus irmãos, quando Deus está conosco, nós temos muito mais esperança de que as coisas se concretizem, de que as coisas aconteçam e de que as coisas saiam da forma como devem sair. E é significativo que nos primeiros capítulos de Josué, você vai ver lá no final do capítulo 1, início do capítulo 2, Josué reúne a liderança de Israel e ele conversa com os principais líderes. E uma frase é dita e me chama muita atenção nesse texto, no capítulo 2. Os líderes do povo dizem: nós seremos com você assim como fomos com Moisés, mas nós queremos ver Deus na tua vida. Nós queremos que Deus esteja com você. Então é importante que a liderança seja uma liderança que anda sob a direção de Deus. É importante que os crentes da igreja vejam no pastor Cristo manifestado. É importante que as pessoas olhem para mim como pastor e para os demais pastores do rebanho do Senhor e enxerguem a Deus através da vida dele. No entanto, meus irmãos, nós precisamos entender que quem está conosco é o nosso Deus. E essa certeza certamente fortaleceu o coração do povo. Eles sabiam que não poderiam mais contar com Moisés, mas Moisés
deixa claro para o povo e assegura ao povo que Deus estava com eles. E nós, que vivemos na nova aliança, temos um privilégio muito maior do que o povo de Israel do Antigo Testamento. Porque nós temos uma presença constante que é a do Emanuel, Jesus Cristo, o Deus conosco. No final do Evangelho de Mateus, naquele texto que é conhecido como a Grande Comissão, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos a garantia feita pelo próprio Jesus de que ele estaria conosco até o fim das eras. Nós temos e contamos com a presença contínua e constante do nosso Senhor Jesus. Além disso, nós somos templo e morada do Espírito. O Espírito habita conosco. Então o Deus triuno habita em nós. O Deus triuno está conosco. E o fato de Deus estar conosco é sinal de que nós fomos reconciliados com Ele. Em dados momentos da história de Israel, eles experimentaram o abandono de Deus. Especialmente ali nos tempos do profeta Eli, do sacerdote Eli, quando seus filhos, de maneira ousada, de maneira pecaminosa, resolveram ir para a guerra, levando a arca do Senhor, mesmo estando em pecado. E a arca foi capturada pelos inimigos. E naquele instante a glória deixou Israel. E a mensagem que aquele episódio mostrou é que o favor de Deus não estava com Israel naquele momento por causa do pecado do povo. E em outros momentos, quando o povo graçou na idolatria, quando o povo andou por caminhos de idolatria, seguindo os reis que também eram idólatras, Deus não estava com o seu favor voltado para o povo. Na verdade, a ira de Deus permanecia sobre o povo. No entanto, o povo de Deus recebe a promessa através do texto sagrado de que Deus estaria com eles. E nós, que vivemos na nova aliança, fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus e temos a promessa bendita de que estaremos sempre com o Senhor, pois Ele é o nosso Emanuel, o nosso Deus conosco. E por último, meus queridos irmãos, Moisés vai dizer: confiem, Deus continuará com vocês. O verso de número 6 termina dizendo: o Senhor é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Perceba que o cuidado de Deus não iria somente até a entrada do povo na terra prometida. Deus poderia servir apenas como um introdutor. Eu vou levar vocês até a terra prometida, e agora que vocês entraram na terra, ou depois que vocês entrarem na terra prometida, vocês estão por sua conta e risco. Não, não é isso que acontece. Deus cumpriria as suas promessas, Deus estaria com o povo e Deus permaneceria com o povo. Ele não deixaria o povo, ele não abandonaria o povo. Pelo contrário, ele continuaria abençoando, cuidando e provendo tudo aquilo que aquele povo necessitava. E essa mensagem, meus irmãos, ela é maravilhosa. Ela acalenta o meu coração. Ela anima o meu coração. Porque nesses dias em que nós vivemos, de incerteza, em que os cenários negativos, as projeções negativas se multiplicam na boca dos especialistas, em que a sombra da morte, o cheiro da morte está em todo lugar, eu tenho uma certeza de que o meu Senhor está comigo em todo momento. Eu posso usar as palavras de Davi no Salmo 23. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo.
A certeza de que o Senhor continuará conosco até o fim é a grande esperança do povo de Deus. Mesmo vivendo em dias difíceis, mesmo vivendo em circunstâncias adversas, mesmo vivendo como povo numa transição de liderança, nós temos a certeza de que Deus não nos deixará um só instante. O Salmo 127 diz, né? Não dormitará aquele que te guarda. Ele continuará olhando atentamente para nós que somos o seu povo. Nenhum só momento nós escaparemos do olhar cuidadoso e atento do Senhor. Pelo contrário, Ele irá vigiar as nossas vidas e nos guardar de todo o mal. E ainda que nós tenhamos que passar pelo caminho difícil, como disse Davi, nós não precisamos temer mal nenhum, porque aquele que nos levou por esse caminho estará lado a lado conosco, nos fazendo enfrentar as dificuldades da vida. Então, meus irmãos, com essas palavras, Moisés sustentou o povo, encorajou o povo de Deus, dizendo: não temam. Eu sei que vocês estão acostumados comigo, eu sei que durante 40 anos eu fui o líder de vocês, e é natural que vocês estejam tristes em saber que eu não vou continuar a jornada com vocês. Mas aí está Josué, e no verso 7 em diante, do verso 7 em diante, Moisés chama Josué e numa atitude nobre, numa atitude honrada, ele estende a destra a Josué e diz: o bastão está com você, o cajado está com você. Não tema, Josué, não se intimide, porque Deus é contigo. E ele faz isso para que todas as pessoas possam ver, para que elas saibam que também Moisés aprova o ministério de Josué. No entanto, antes de honrar Josué na frente das pessoas, da liderança de Israel, Moisés fala ao povo: não temam, confiem, porque Deus vai cumprir todas as promessas que ele fez. Nenhuma vai deixar de ser cumprida. E essa é a nossa certeza e a nossa esperança. Todas as promessas que nós encontramos nas Escrituras, elas encontrarão o seu sim, encontrarão o seu amém, serão cumpridas fielmente pelo nosso Deus. Nenhuma delas deixará de ser cumprida. Deus não deixará de fazer aquilo que ele prometeu, porque ele não pode negar a si mesmo. Também devemos confiar, porque Deus está conosco. Ele não apenas cumpre, mas ele está junto com o seu povo. E ele continuará com o seu povo. E essa certeza, ela é nos feita no Novo Testamento por meio de Jesus Cristo. A mesma esperança que o povo de Israel teve durante esse período foi ampliada para nós por meio de Jesus, que disse: estarei com vocês até o fim dos tempos. Por isso, não há razão para temermos. Não há razão para perdermos a esperança. Não há razão para ficar com o coração perturbado, viver de maneira ansiosa, pois o nosso Deus, ele cuida de nós. Ele não apenas cuidou, ele cuida e continuará cuidando até o fim das nossas vidas. E quando nós chegarmos na eternidade, aí sim desfrutaremos uma alegria que não tem fim. Mas enquanto estivermos aqui, nós que somos povo de Deus, não devemos perder a esperança. E eu tenho falado para alguns irmãos da nossa igreja que esse é o momento de nós, como povo de Deus, prestarmos um grande serviço ao mundo. Enquanto as pessoas estão desesperadas, nós devemos manter a nossa cabeça no lugar e a nossa esperança firme no Senhor. As pessoas têm que olhar para nós e ver que nós de fato estamos com os pés sobre uma rocha, porque nós sabemos que Deus cumpre, porque nós sabemos que Deus está conosco e sabemos que Ele nunca nos abandonará. Que Deus em Cristo abençoe a vida de todos vocês e que o encorajamento do Senhor,
que foi dado ao povo de Israel no passado através de Moisés alcance o seu coração e você recobre o ânimo e enfrente as dificuldades da vida com mais alegria, sabendo que o Senhor é por você. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Amém.